Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos entrar então na fase da aplicação da periodização. Então é o momento que a gente vai levar para a planilha, vai realmente transformar na prescrição do treinamento. Então nós passamos pela fase de diagnóstico, planejamento, agora é o momento de aplicar realmente o treinamento dentro da nossa modalidade. Então, nesse processo, vamos ver treinamento específico e treinamento complementar. A gente já viu, mas vamos retomar para encaixar dentro do sistema de gerenciamento da periodização na fase de aplicação. Métodos de treinamento específico, contínuo, intervalado e variativo, esses tipos de treino. Os tipos de treinos, os métodos para o treino complementar de força, flexibilidade e técnico. O método competitivo, que é um método muito interessante de aplicar, porque eu reproduzo parcialmente ou até em competições idênticas e nas mesmas condições da minha competição ou do meu campeonato-alvo. Métodos de prescrição do treinamento específico, então os parâmetros, então vou usar parâmetros para prescrever o treinamento, a intensidade, o volume, pode ser através da frequência cardíaca, através do pace, através da velocidade média no ciclismo, enfim, potenciômetro. Algumas nós vamos aplicar, vamos sugerir para aplicação do nosso perfil alvo, que é o perfil do atleta amador que procura uma qualidade de treinamento e precisa do seu controle, da sua prescrição baseada em alguma coisa prática que ele consiga ter autonomia para controlar também. Métodos de prescrição do treinamento complementar, então da mesma forma força e técnica e flexibilidade precisam de parâmetros. Entendendo essa condição de treino complementar e treino específico, eu aumento a chance de eu atender tanto a estrutura neuromuscular quanto a estrutura cardiopulmonar. Se eu basear toda a minha preparação física em corrida ou ciclismo, ou seja, na modalidade ou do atlon, enfim, na modalidade propriamente dita, eu vou priorizar o sistema cardiopulmonar, no nosso caso de resistência, provas de resistência, e vou ter um bom parâmetro cardiopulmonar, mas se eu não der atenção para para músculo, ligamento, eu vou ter lesões repetitivas ou limitações em função de não atender os métodos do treinamento necessário. Então eu tenho que, no meu treinamento, organizar métodos específicos e métodos complementares. Os métodos complementares vão ser o suporte. Então, a, a importância e a dinâmica vai ser na intensidade, enfim, nos controles para que a flexibilidade e a força não seja trabalho concorrente. Isso é bem interessante, mas tem que estar presente, tem que preparar. Para fins de ilustração dessa aplicação, nós vamos usar o método, ou melhor, o critério de potencial de transferência. Então, o que a gente já fez na fase de planejamento? A gente selecionou os exercícios, classificou, usou um critério. Então, eu tenho um grupo de exercício, selecionei o critério e a partir daí eu tenho os métodos complementares e específicos que vão ser como que eu vou aplicar. Um método específico, no caso dos esportes de cíclicos, nós vamos ter, no nosso exemplo aqui, métodos contínuos, então aqueles métodos que têm uma duração sem intervalos. Pode ser método contínuo extensivo, intensivo, então a intensidade vai variar, mas o que caracteriza é que não tem interrupção. O intervalado são uma série de estímulos com pausas que podem ser parciais para recuperação parcial ou pausas com uma duração maior para a recuperação ideal. E os variativos são, a principal representação é o fartlek, que é justamente uma corrida contínua, mas com uma variação bem marcada de intensidade, de ritmo. Então, tipos de treinamento específico. Para cada um nós vamos marcar
a nomenclatura, então pode ter uma variação, mas o nome do treino, então as características de volume e intensidade. Vamos usar o exemplo de uma prova de 10 quilômetros, então o que a gente faz é adaptar para a sua modalidade, faça o parâmetro, mas a comparação do treino longo ou treino regenerativo, do tipo de treinamento e volume e intensidade, é válido para o entendimento do que os tipos de o que são os tipos de treinamento específico. Então, treino longo, característica, intensidade moderada e volume alto. O volume 30 a 50% maior que a prova-alvo, então no nosso caso de 10 quilômetros, um limite indicado é que chegue no 15 quilômetros e eu não procure aumentar sem limite. Por quê? Porque eu vou fugir da zona de ritmo mais indicada que a análise bioenergética da prova me mostrou que eu tenho um ritmo que eu tenho que aplicar para o atleta para ele ficar eficiente e produzir o sistema energético naquelas condições. Então, se eu aumentar e basear, estender muito a aplicação de treinos longos longe desse parâmetro, eu vou adaptar ele num outro ritmo e no momento da competição ele não vai ter a adaptação que eu quero. A direção do treinamento vai ser outra. A intensidade de trabalho 60 a 80% da frequência cardíaca máxima. Posso usar pace, posso usar ritmo, potenciômetro? Posso. A frequência, eu tenho que usar um parâmetro que eu consiga fazer com que o atleta controle, que ele tenha uma forma de medir, de controlar, para que ele fique dentro dos parâmetros do que é aquele treino. Então, se é 60 a 80% da frequência cardíaca máxima, nessa faixa e mantendo o ritmo e volume, ele vai estar fazendo o que se espera de um treino longo. Na prática, se ele acelerar mais do que isso ou andar menos que isso, ele vai fugir, vai ser um estímulo débil, vai ser um estímulo muito forte. Esse é um estímulo indicado para os benefícios do treino longo. Treino regenerativo. Regenerativo não significa treino sem objetivo. O objetivo é recuperar. Então, o parâmetro, a característica é intensidade baixa e volume moderado abaixo. Então, o volume indicado em torno de 25 a 50% menor que a prova-alvo. E a intensidade de trabalho 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. Lembrando mais uma vez, a frequência cardíaca é o parâmetro do exemplo. Pode ser pace, pode ser percepção de esforço. É uma intensidade, eu tenho que estabelecer um limite, um parâmetro para ele reconhecer os limites para aquele tipo de treino. O intervalado é uma intensidade muito alta e volume baixo, então um exemplo para corrida 200, 400, 800 e 1000 metros, carga depende do método. A intensidade de trabalho é mais de 90% da frequência cardíaca máxima. Então, quando eu trabalho intervalado, faço entre o trabalho lático, o parâmetro de frequência cardíaca acaba fugindo um pouco. Então, é mais um parâmetro, além da intensidade, de controle fisiológico para segurança. Para essas distâncias, para o ciclismo, para a natação, vai variar, mas eu tenho que pegar o tempo, os treinos intervalados, o objetivo se é intensivo, curto, se é médio, basear no tempo e comparar com o estímulo. Então, 1 minuto e meio para a corrida, quanto representa no pedal? Por quê? Porque a intensidade alta 1,5 vai estar dentro do estímulo lático. A frequência cardíaca vai depender do método, mas vai ser sempre ou muitas vezes bem alta e às vezes até mais de 100%. Treino de velocidade, intensidade é alta e volume moderado. 30 a 40% menos que a prova-alvo e a intensidade de trabalho de 85 a 90% da frequência cardíaca. Essa faixa acaba sendo também a magnitude da carga. Lembram que a gente já trabalhou isso? Magnitude da carga. Então eu dou aqui que eu digo se o treino é forte, é moderado, porque eu tenho um parâmetro que eu dei a magnitude para a carga. Então por isso que a gente fez aquela abordagem. Para quê? Porque na hora da prescrição eu sei que eu quero prescrever um treino forte,
eu vou usar um parâmetro, a magnitude é a frequência, o parâmetro é a frequência cardíaca, qual é a faixa para moderado? É de 70 a 80, um exemplo. 85 a 90 é treino forte, então é essa faixa. Então a magnitude da carga é a intensidade que eu quero que ele aplique. Bom, então nós vimos o treino específico, é o treino realmente da modalidade, então se é o ciclismo é pedal, se é corrida, se é natação é o nado. Para ficar bem claro, da aula de hoje, os exercícios vão ser classificados e aplicados no método específico, vão ser selecionados e classificados e aplicados no método complementar que nós vamos ver na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, até mais.